Olá, sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao portal Meta Shakti. Eu sou a Vaira e hoje nós vamos falar sobre a energia Shakti, a energia da polaridade feminina da criação, aqui dentro do nosso prisma de compreensão dela na materialidade. Vamos juntos? Shakti é o complemento de Shiva. Se a gente pensa na sonoridade vocálica, fonética dessas duas palavras que têm origem no sânscrito, a gente percebe uma complementariedade na concepção, na forma como elas são assimiladas por nós seres humanos, principalmente pelo entendimento das vogais. Shiva, Ia. Shakti, Ai, Ya, Ai. Essa complementaridade, ela é intrínseca à própria condição de existência de tudo aquilo que existe, de toda a materialidade, de toda a realidade. Por serem complementares, elas funcionam de maneira sinérgica, elas funcionam de forma a se somar, de uma maneira em que talvez romanticamente a gente tenha entendido, quando Shakespeare escreveu Romeu e Julieta e ele falava sobre um não poder existir sem o outro, talvez fosse uma tentativa cultural, literária, de talvez entrar um pouquinho pelo simbolismo, na representatividade da integração das duas forças. Por isso que não tem como falar de Shakti sem falar de Shiva, não tem como falar, delinear, expressar, contornar uma coisa sem necessariamente puxar a outra, porque não são conceitos, são princípios que verdadeiramente formam uma engrenagem da vida. Quando a gente pensa no tema vida, a gente pensa muito na energia Shakti, na energia feminina, a gente pensa na mulher que carrega em seu ventre um bebê, a gente pensa nas mães, irmãs, tias, madrinhas, avós que cuidam das crianças, de toda uma aldeia, de toda uma comunidade, de toda uma família. A gente pensa no princípio da nutrição, que começa pelo cordão umbilical, passa pelo amamentar, vai seguindo de diversas maneiras, inclusive do ponto de vista emocional, pelo toque físico. Quando a gente pensa em vida, a gente pensa em condição de existência. E esse é um tema muito complexo, muito diferente, a depender do lugar onde a gente está aqui no planeta Terra, a depender da cultura, da herança cultural que cada pessoa vive, está inserida. A gente, às vezes, vive num contexto em que a condição de existência de uma vida está conectada ao fato dela ter nascido em um determinado corpo. Se nasce no corpo de menino, tem uma condição de existência. Se nasce no corpo de menina, tem outra condição de existência. E de onde será que vem essas diferenciações? É claro que anatomicamente as pessoas são diferentes. Com o tempo a ciência foi também mostrando as diferenças hormonais, a psicologia foi trazendo nuances, né, de comportamento e de impulsos de acordo com o trabalho bioenergético que opera dentro de um homem e de uma mulher, no sentido lato sensu, no sentido do corpo que a pessoa vive ao nascer e entrar aqui na existência terrena.
Mas existem os aspectos sutis, existem todas as condições de existências não faladas, não tocadas, não abertas, não delineadas. Existem todo um universo de possibilidades quando a gente pensa em energia Shakti, que muitas vezes não são olhadas, não são contempladas, ou, pior ainda, são sistematicamente, através de gerações e gerações e gerações, massacradas, existências que são ocultas, dores que são menosprezadas, maneiras de ser e estar que não são reconhecidas e devidamente honradas. E é muito contraditório, porque a pessoa que carrega a vida muitas vezes é colocada como o objeto de sofrimento, de menosprezo, de falta de direitos em relação a outra existência. Quando a gente pensa nessa condição, me vem muito aquele ditado: uma mãe está para 1000 filhos, mas 1000 filhos não estão para uma mãe. Me vem muito essa noção de amor e a expressão Shakti em essência tem a ver com amor, tem a ver com esta infinita... Eu não consigo às vezes colocar em palavras, porque imagina o tamanho da inteligência daquilo que processa tudo que existe. Quando a gente aprende física na escola, que existe sempre um processo de transmissão de luz e um processo de reflexão de luz, a gente sempre foca muito no foco de transmissão de luz e a gente não foca tanto, não aprende tanto sobre toda essa... Não é incentivado talvez a perceber a qualidade reflexiva de tudo, que se assemelha muito talvez com uma energia de um coringa, porque tem que estar aberta a tudo, tem que conseguir receber tudo, tem que conseguir refletir absolutamente tudo que existe, tem que ser capaz de acolher uma potência e transformar aquilo em realidade, tem que ser capaz de receber uma semente e fecundar isso para que isso brote e nasça, tem que ser capaz de facetar, delinear, desenhar, criar qualquer coisa que exista. Então realmente não tem como a gente pensar na expressão de tudo aquilo que existe, na essência contida em toda a criação, se a gente não pensa nessas forças que se operam de forma concomitante, que operam de forma totalmente unificadas. É engraçado como quando a gente desce no sentido assim de sai de uma perspectiva mais metafísica e vai olhar para uma perspectiva mais mundana, mais psicológica. São tantas bolhas de pensamento quando a gente fala de homens e mulheres, e é um catálogo infinito de repertório humano para poder falar sobre isso. Mas falar de Shakti é se afastar um pouco dessa condição humana e focar mais na expressão disso em nível essencial metafísico mesmo. E como é muito difícil falar do metafísico, eu queria ler um poema que eu acho que tem absolutamente tudo a ver com a energia Shakti, e foi escrito por uma astróloga que eu admiro muito, que ela se chama Laura Berbert, e ele diz o seguinte: o amor não existe a priori. É uma espécie de flor
que brota em nós e faz o caminho da gentileza, o caminho do carinho, o caminho da empatia. O amor é filho do tempo. É espírito de construção, não cansa de construir canais, erguer pontes. O amor é prazer do processo. Atravessa as horas, os dias, os anos. O amor é confiança como resistência. Não tem medo de transformação. O amor é filho da morte. No último vídeo do Metta Shakti que eu fiz, o tema era o outono e eu falei muito sobre morrer, sobre aprender a morrer. Essa também é uma potência da energia Shakti. Na verdade, a potência da energia Shakti é a própria vida e o próprio ciclo. Se a gente for estudar toda a complexidade da Lua e da influência da Lua sobre nós, a gente vai começar a ter um relapso de percepção do que é essa capacidade de abarcar a complexidade da potência e desenvolver isso ao longo do tempo. É por isso que aqui ele fala: o amor é filho do tempo. A energia Shakti, para mim, mais do que energia feminina, é claro que metafisicamente sim, ela é a polaridade feminina, quando a gente pensa que Shiva é a polaridade masculina. Mas, gente, Shakti é amor em movimento. Na verdade, amor em movimento chega até a ser redundante, porque amar é a própria frequência do amor, ela é a quebra de todas as barreiras. Ela é o mistério da potência que se transforma em realidade, que se transforma em existência. E por isso, quando a gente pensa em condição de existência, e aí a gente volta de novo para pensar sobre como a energia Shakti às vezes fica encalacrada na forma dos seres humanos serem e estarem, tem a ver com esta capacidade de criar essas pontes para que a vida aconteça, para que o amor se movimente, para que a potência possa verdadeiramente brotar, ser e estar. Por isso que Shakti é a mãe, é todas as facetas do feminino. Shakti é tudo aquilo que viabiliza o amor. Shakti é tudo aquilo que concretiza a potência, tudo aquilo é a capacidade de ancorar, de receber essa potência, fazer download dela, parir. Existe... E aí você vai falar que isso é intrínseco das mulheres? Não. É claro que fisiologicamente a ressonância de uma mulher quando ela está gestando, parindo, é verdadeiramente a mais alta expressão da criação, porque não existe nada mais potente do que criar uma vida. E não é à toa que a nossa principal conexão, a nossa principal referência de amor, em grande parte, vem dessa conexão com a mãe, que é intrauterina e é o portal por onde a gente chega no mundo. É uma relação muito íntima, é um prisma pelo qual a gente, querendo ou não, vai ser sempre a nossa primeira referência. É o útero, é o universo, é a cápsula que o nosso espírito fecundado e vai se materializando, vai entrando e chega aqui para viver. É muito lindo, é muito poderoso.
Falar de energia Shakti é falar de amor. Quando a gente... Normalmente em casamento é recitado aquele trecho da Bíblia que diz o seguinte: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando eu leio isso, eu leio que o amor é neutralidade. A neutralidade da energia Shakti é o respeito pela potência da energia de Shiva. É honrar a semente ao ponto de dar a sua vida para que seja o terreno fértil, de que isso prospere e se torne, se realize. É muito profundo pensar em energia Shakti. É muito profundo pensar, compreender essa dinâmica existencial por esse prisma de compreensão. As dores do feminino, as dores do masculino acontecem na libertação da energia Shakti. As feridas estão na energia Shakti. É por isso que a gente fala que a cura é feminina. É como se você tivesse uma folha em branco e você rabiscasse. E aí você precisasse passar uma borracha e desamassar aquele papel e criar uma nova condição de existência, um novo para ser movimentado. A energia Shakti é uma folha em branco, ao mesmo tempo que ela é um útero negro. Ela é a sombra total que abarca a luz da potência. A energia Shakti, ela é o próprio êxtase de viver. A energia Shakti, ela é esse barco e a água também. A energia Shakti, ninguém pode escapar. De um útero nós viemos, todos nós, e para a Terra nós voltamos. A Terra tem esse espírito feminino, que é a natureza. É como se fosse um útero ao avesso. A natureza é essa expressão colorida, dinâmica, diversa, de todas as possibilidades que nos inspira a exercitarmos a nossa humanidade. É por isso que não há distinções entre vidas. E a vida é Shakti. Ao mesmo tempo, a morte também é. Porque nela se revela a vida. É naquele momento silencioso e escuro que há o espaço da fecundação do novo. E assim a gente retoma ciclicamente a falar da lua. A energia Shakti, ela repete, ela se repete, ela é cíclica. A energia Shakti
reproduz ondas, vibrações de som. É por isso que a alma dança ao som de certas músicas, de certas ressonâncias. A alma é o ânimos do espírito. A alma talvez seja o primeiro nível de fecundação do espírito. É ela que dá vida, é ela que anima, é ela que delineia, que faz o delinear da nossa personalidade, é ela que delimita as nossas influências. A alma é aquilo que reflete o nosso espírito. É a escolha do nosso espírito de como nós vamos ser refletidos, de como nós vamos ser prismados, apresentados, e isso define toda a nossa experiência humana. Aí você imagina quantas pessoas existem só no planeta Terra, quantas já existiram, quantas ainda vão existir, e como essa conta nunca vai chegar num teto. Como todas as pessoas possuem a sua individualidade. E o amor é o denominador comum de tudo que existe. Isso nos leva a contemplar um princípio universal, que é a interconectividade de tudo aquilo que existe. Aquele princípio do efeito borboleta, que uma pedrinha que cai aqui pode ressoar lá no Japão. E isso é simbólico, mas isso é real. É real porque todos compartilhamos uma condição de existência que é o amor. Todos somos paridos por um veículo que se chama mulher. Todos somos gerados e geradas em um lugar que se chama útero, sem entrar no mérito de gestações em ambientes artificiais, mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Em última instância, somos todos espíritos fecundando uma alma em busca de uma experiência humana. Só por aí a gente já compreende que a energia Shakti ela é neutra, ela não discrimina, ela simplesmente acolhe toda a potência, toda a forma de potência, para que a potência possa se experimentar, para que a potência possa ser. É por isso que quando a gente pensa na cura do feminino, na cura feminina, é muito poderoso quando mulheres resolvem se curar juntas. Quando há um processo de unificação, libertação, de todo um aspecto cultural que nos coloca umas contra as outras, e a gente pode simplesmente se olhar nos olhos ou simplesmente estar no mesmo campo de ressonância, nos reconhecendo, nos fortalecendo. É isso que é o canal Meta Shakti pra gente que tá aqui realizando ele. É uma forma da gente compartilhar um pouco da ressonância de clã feminina que a gente vivencia nos nossos estudos no xamanismo ancestral. O nosso clã, ele é essa experiência coletiva de cura de cada uma de nós. E tem um momento... Nossa, são muitos momentos especiais. Tanto que eu não perco uma chance de estar com elas, porque eu sei que a minha cura é a cura delas e a cura delas é a minha cura, porque estamos conectadas por simplesmente existirmos, mas seguimos conectadas por escolha.
E existe um momento em especial no ano em que a gente abre a energia do nosso clã para mulheres e homens que querem vivenciar o xamanismo ancestral pelo prisma da frequência Shakti e conjugar, comungar dessa cura de forma unificada e coletiva. E esse momento é o festival Shakti Xamã. Desde que eu comecei no festival, eu nunca perdi nenhuma edição, porque realmente era o momento do meu ano. E até hoje eu calibro a minha história por cada festival, é um marco na minha vida para eu me entender enquanto ser humano, enquanto indivíduo, vibrando a cura, só que não de forma individualizada, mas de forma coletiva, porque assim, potencialmente, fisicamente, a gente consegue criar um campo ainda mais poderoso, ou seja, ainda mais amoroso, de libertação daquilo que não nos serve mais e de abertura para que essa energia da vida, para que o nosso prisma Shakti reverbere a nossa mais pura essência, em saúde, em paz, harmonia, prosperidade e tudo aquilo de mais belo que é guardado e passado de geração em geração até chegar em você. Então fica aqui o convite para você conhecer o nosso festival, que vai acontecer entre os dias 21 e 23 de julho no Terra Xamã, em Juquitiba, São Paulo. É o festival Shakti Xamã com as medicinas da floresta, em um espaço abençoado, sagrado, muito conectado à natureza, que tem uma energia Shakti pulsante de muita, mas muita cura, que vai estar sendo potencializada pelas nossas intenções e o trabalho de um ano inteiro para chegar nesse momento e compartilhar o suprassumo dos nossos estudos de consciência Shakti com todas e todos aqueles que sentirem no coração de estarmos juntos nesse momento especial. A gente espera de coração ver vocês lá para que possamos verdadeiramente seguirmos em uníssono, em união, nesses estudos de frequência, para que a vida siga sendo cada vez mais próspera, fluida e maravilhosa. Gratidão imensa por estarmos juntas e juntos aqui, e a gente se vê no próximo vídeo aqui do Meta Shakti. Fica conectada porque tem muita coisa boa toda terça e quinta, conteúdos exclusivos e novíssimos, fresquíssimos da nossa consciência para a sua. Gratidão, Jai Ho!